O jejum, na verdade, é baseado nesta passagem de Daniel. Daniel, capítulo 10. Vamos orar. Pai, fala conosco agora pela Tua palavra e aplica aos nossos corações e ajuda-nos a colocar em prática. Em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amém. Existe uma história que supostamente é verdadeira sobre uma mulher de idade que vivia num vale remoto. E ela teve muito trabalho para conseguir fazer com que a companhia de eletricidade ligasse a força elétrica na sua casa. Porém, passados alguns meses, a companhia de eletricidade notou que ela não parecia estar usando muita eletricidade. Pensando que pudesse haver um problema com a ligação, a conexão, eles mandaram um técnico para ler o relógio, o medidor, para ver qual era o problema. E o homem chegou até a porta e disse àquela senhora: nós acabamos de checar o seu medidor e parece que a senhora não está usando muita eletricidade. Há algum problema? Ela disse: não, nós estamos muito satisfeitos. Nós ligamos a luz elétrica toda noite para ver onde estão nossas lamparinas, para podermos acender as lamparinas, e depois nós desligamos. Por que é que esta mulher não fez mais uso da eletricidade? Ela acreditava na eletricidade. Tanto é que ela contatou a companhia elétrica para ir lá instalar a eletricidade da sua casa. Ela acreditava nas promessas da companhia elétrica, quando eles lhe falaram sobre ela. E ela se deu a um trabalho enorme e despesa para que a sua casa pudesse ser conectada com a eletricidade. Mas ela não entendeu o poder e o potencial da eletricidade em sua casa. Ela não entendeu o potencial da eletricidade na sua casa. E por isso, ela usou muito pouco. Eu suspeito que há pessoas que usam a oração da mesma maneira. Elas acreditam na oração. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem acredita na oração? Creio que todos vão dizer que sim.
Essas pessoas acreditam na oração. Elas também sabem das promessas que Deus fez. Conhecem muitas dessas promessas. Elas até já leram e ouviram muitos testemunhos de orações que foram respondidas. Porém, elas usam a oração muito pouco. A razão por que isso acontece, pelo menos para alguns cristãos, é que muitos não entendem como a oração funciona. E muitas pessoas creem que realmente não faz nenhuma diferença se elas oram ou não. Elas ou acreditam que Deus vai fazer o que Deus vai fazer de qualquer maneira, então por que me preocupar em orar? Ou então elas veem a oração como o último recurso. Depois que todos os seus outros esforços falharam. No futebol americano existe um passe chamado Hail Mary. Quem aqui está familiarizado com futebol americano? Além do pastor Roy. Chama-se Hail Mary, Ave Maria. Você também, O que acontece? Quando os jogadores estão lá, premidos, prensados, e eles veem que não tem saída, eles pegam e jogam a bola para cima. Joga a bola para cima, esperando que ela alcance o destino desejado. Muita gente faz o mesmo com a oração. Muita gente, quando ora, faz exatamente isso. Eles oram um pouco. Oram um pouco, gastam um tempinho para orar. De vez em quando jogam para cima, algum apelo a Deus, esperando que Deus possa pegar lá em cima. Mas, no fundo do coração, no seu âmago, essas pessoas não veem a oração como algo que faz um tão grande impacto nas decisões que elas fazem no dia a dia. Tomam suas decisões sem orar, porque creem que a oração não fará nenhuma diferença. Porém, Daniel não orou dessa maneira. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes todo dia. É interessante que quando você lê o Velho Testamento, você vê que não só Daniel, mas vários outros personagens da Bíblia oravam 3 vezes ao dia. O salmista Davi, ele disse, eu oro todos os dias ao entardecer, eu oro de manhã e oro ao meio-dia. Eles contavam o dia diferente de nós, eles começavam com o pôr do sol. E em vários outros lugares você vê que pessoas da Bíblia oravam 3 vezes ao dia. Não se trata tanto desta prática de orar 3 vezes, mas do fato de que eles oravam. Daniel, além de orar 3 vezes por dia, ele orava em seu quarto. Ele tinha uma prática diária de oração. Ele se trancava no seu quarto e ali ele orava a Deus. Tanto é que quando seus inimigos quiseram destruí-lo, eles conseguiram que o rei aprovasse uma ordem e que durante 30 dias fosse proibido orar a qualquer outro Deus que não fosse o rei de Babilônia, porque o rei era tido como divino. Mas Daniel continuou com a sua prática de orar a Deus, o Deus verdadeiro, no seu quarto, todos os dias. E quando os inimigos passaram um dia, o viram orando, depois que a ordem tinha sido expedida, e ele foi preso e julgado da cova dos leões. Daniel, que orava no seu quarto, também orou na cova dos leões. A pessoa que só ora quando está com o leão para pegá-lo, Quando o leão está ali com a boca aberta, tem um perigo iminente, essas pessoas oram. Dizem que na guerra, inclusive nas trincheiras, não há ateu. Porque quando as bombas começam a cair, de todos os lados, todo mundo se converte de certa maneira, Mas Daniel estava ali, mas ele não orou só quando os leões estavam ali para devorá-lo. Ele orava em todo o tempo. E ele orou na hora do perigo também. E o que aconteceu? Os inimigos esperavam que ele tivesse sido morto pelos leões. E no dia seguinte, quando o rei, que amava Daniel, mas por causa da ordem que ele tinha dado, ele tinha que honrar o que ele havia falado, que se orasse a outro Deus, teria de ser jogado na cova dos leões. O rei foi lá para vê-lo, para ver o que tinha acontecido. E quando ele chega lá, está Daniel sentado lá, deitado entre os leões, sentado entre os leões, até usou leão de travesseiro, para descansar um pouco. E o rei perguntou, Daniel, o que aconteceu? Você está aí, Daniel? Ele não conseguia ver, porque estava escuro, possivelmente, numa cova. E Daniel gritou lá de dentro, majestade, eu estou aqui.
Deus enviou o seu anjo e ele me livrou da boca dos leões. Daniel também orava por sabedoria. Ele estava constantemente orando. Quando você lê o livro de Daniel, eu sugiro que você o leia depois, você vê que ele estava sempre orando por sabedoria. Inclusive, nesta ocasião, do texto que nós lemos, Daniel estava orando, porque ele recebeu uma revelação e ele entendeu a mensagem, mas ele queria saber mais. E durante 3 semanas ele chorou, orou e jejuou. Por isso nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Durante 3 semanas ele não comeu carne e ele não tomou vinho. Nós estamos nos abstendo de carne, bebidas alcoólicas, estamos jejuando e orando. Cada um colocou seus propósitos diante de Deus, cada um colocou seus sonhos diante de Deus, cada um colocou seus alvos diante de Deus, e nós estamos orando por eles. Eu creio que Deus vai fazer algo revolucionário nas nossas vidas. Você crê nisso? Ele já está fazendo na minha, e eu agradeço muito a Deus pelo que Ele está fazendo. E eu sei que Ele vai fazer muito mais coisas. Daniel também orava por direção, porque ele queria não só ter sabedoria para as decisões e para entender as mensagens, as revelações, as profecias, mas ele orava por direção de Deus. Ele orava para que Deus o dirigisse nas coisas que ele fazia, porque Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele era um jovem hebreu, mas muito bem treinado, capacitado, e lá em Babilônia ele foi treinado para ser um dos conselheiros do rei. E ele, por vias miraculosas, Deus o colocou na posição de um dos ministros do rei. E ele então orava, porque ele era um grande administrador, ele tinha sob si 120 governadores, aos quais ele administrava. Mais ou menos o que aconteceu com José no Egito, que nós mencionamos na semana passada, aconteceu com Daniel, e ele tinha sob si 120 governadores. Ele era um homem que tinha muito poder, mas ele reconhecia que precisava de sabedoria de Deus, e ele orava também por direção. Daniel também orou para que Deus perdoasse os pecados do seu povo Israel e os fizesse voltar à sua terra natal. Daniel sabia, pela profecia de Jeremias, que o povo de Deus iria ficar 70 anos no cativeiro em Babilônia, mas que ao fim dos 70 anos, Deus iria conduzi-los de volta para a sua terra, Israel. E ele orou para que Deus perdoasse os pecados do seu povo, que foram a causa deles terem sido enviados para o cativeiro, e para que Deus os levasse de volta, conforme a promessa que ele tinha feito. E agora, nessa ocasião, nós encontramos Daniel lutando em oração, por 21 dias, porque ele foi perturbado por um sonho que ele teve. Quantos aqui já foram perturbados por algum sonho? E o que você fez depois que você acordou? Você tentou dormir ou você orou como Daniel? E Daniel ficou ali lutando em oração por 21 dias. A maioria dos cristãos teria problema em orar 21 dias por qualquer coisa. Quantos de vocês lembram aqui de ter orado por qualquer coisa? Alguma coisa por 21 dias? Pouca gente, não é? Pouca gente. Ele orou porque ele queria entender o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo. Muitos de nós oramos 1, 2, 3 vezes e desistimos. Olha o que Jesus disse. Se você tem sua Bíblia, deixa ainda marcada aí, Daniel 10, mas vá comigo lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Os primeiros versículos deste capítulo diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E Jesus então conta a parábola de que havia um juiz iníquo que não temia Deus, não se importava com os homens, e naquela cidade tinha uma viúva, e a viúva tinha uma causa, e ela pedia que o juiz fizesse justiça contra o seu adversário. E o juiz, por algum tempo, se recusou. O juiz não dava ouvidos a ela. Mas finalmente ele disse: olha, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E Jesus conclui dizendo assim: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Eu lhes digo, Ele fará justiça. Jesus nos ensina aqui que nós
devemos orar e nunca desanimar. Orar e nunca desanimar. Quantos de vocês estão orando por um filho? Quantos de vocês estão orando por outro membro da família há tanto tempo e parece que a resposta não vem? Quantos de vocês estão orando por uma pessoa? Amém. Quantas pessoas estão orando por uma pessoa? Quantos estão orando por uma certa situação que parece não se resolver? Parece que a resposta não vem. Persevere. Jesus falou que nós devemos orar e nunca desanimar. Nós devemos ser como aquele menininho de 3 anos de idade, que Paul Harvey menciona, que entrou no supermercado com a mãe dele. E antes que eles entrassem no supermercado, a mãe disse o seguinte para ele: olha, você não vai ganhar cookies de chocolate. Então, nem adianta pedir. Pode imaginar, uma criança de 3 anos de idade, que gosta de cookies de chocolate, a mãe diz isso para ela. Aí, ela põe o menino naquele assento, né, que tem no carrinho de supermercado, e vai pelo supermercado. Daí a pouco ela passa pelo corredor dos cookies de chocolate. E o menininho: mãe, posso pegar cookie de chocolate? A mãe falou: eu já te falei, não era nem para pedir, porque você não vai ganhar cookie de chocolate. Ok, vai embora, continua fazendo as compras. Aí a mãe lembra que esqueceu de pegar alguma coisa. Ela volta lá no mesmo lugar e passa de novo em frente aos cookies de chocolate. E o menininho já meio desesperado, começa: mãe, eu posso pegar o cookie de chocolate? Filho, já te falei, não adianta nem pedir, você não vai ganhar cookie de chocolate. E ela vai embora. Ela vai embora, e quando ela está chegando já perto do caixa, né, da saída do supermercado, o menino sentiu que era a sua última chance. Ele estava desesperado para comer cookie de chocolate. Aí ele se levantou ali, antes que ela entrasse na fila, se colocou em pé ali naquele assento do carrinho e começou a gritar: em nome de Jesus, posso pegar cookie de chocolate? E todo mundo no supermercado começou a dar risada, né? Com aquela situação, acharam engraçado. Alguns começaram a aplaudir. E o fato é que quando aquela mãe e seu filho saíram daquele supermercado, eles levaram 23 caixas de cookie de chocolate que os outros clientes compraram e deram para ele. Creio que esta é uma boa ilustração da oração. Nós também devemos orar assim e nunca desanimar. Senhor, dá-me isso, em nome de Jesus. Mas por que nós devemos orar e nunca desanimar? Por quê? Será que Deus é surdo? Será que é difícil obter a atenção de Deus? Será que Ele está tão ocupado que é tão difícil obter a sua atenção? Será que nós temos que ficar como aquela mulher e aquele menino, né? No caso da mulher que ficou ali, insistindo com aquele juiz, perturbando o juiz até que ele respondeu. Será que nós temos que fazer o mesmo com Deus? Chegar a um ponto que Deus vai dizer assim: não aguento mais, vou ter que responder esta oração. Se eu não responder essa oração, eu não vou ter descanso. Ela não me dá descanso, ele não me dá descanso. Não, eu não creio que esta é a questão. Na verdade, o nosso texto parece estar dizendo algo completamente diferente. Volte aí, Daniel 10, versículos 10 e 12, diz assim: o anjo que vem, ele diz: em seguida a mão de alguém, Daniel falando do anjo, tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Uau! Esta não é a primeira vez que um anjo disse isto a Daniel. Também no capítulo 9, versículo 23, numa ocasião anterior, o anjo também tinha dito a ele: assim que você começou a orar, preste atenção,
assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Veja que nas duas ocasiões, o anjo diz, quando você começou a orar, já houve uma resposta. E aí no capítulo 10, o anjo diz para ele, olha, desde o primeiro dia em que você começou a orar, já houve uma resposta. E suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você começou a orar. E eu vim em resposta às suas orações. Em outras palavras, toda vez que você e eu oramos, não apenas Deus ouve alegremente nossas orações. O anjo é imediatamente enviado da parte de Deus, do trono de Deus, para responder nossas orações. Mas isso ainda não responde à pergunta. Por que nós devemos orar sempre e nunca desanimar? A história da oração de Daniel, aqui no capítulo 10, nos dá pelo menos uma razão porque isso é verdade. Se ele orou desde o primeiro dia, houve uma resposta, o anjo veio, mas por que a resposta demorou a chegar? Esta é uma das raras ocasiões em que Deus puxa a cortina e nos permite ver por trás dos bastidores. Essa é uma das raras ocasiões em que Deus permite que nós vejamos o que está acontecendo por trás do cenário, por trás da realidade que nós conseguimos enxergar. Quantos de vocês aqui já foram no teatro e quando você chegou lá a cortina estava fechada? Se você não soubesse, você nem imaginaria que por trás daquela cortina que está fechada tem várias pessoas trabalhando. Estão colocando lá os props, como se fala em inglês, né? As peças do cenário. Estão mudando o cenário. Os atores estão se posicionando, mas você não vê. Mas de quando em vez, vem um distraído, esbarra na cortina e ela mexe e você vê o que está acontecendo lá atrás. Já aconteceu com você? Várias vezes já aconteceu isso comigo. Aí você vê o que você não deveria ver. O que é que está acontecendo nos bastidores. O que é que está acontecendo por trás da cortina. Você que só deveria ver a peça, na verdade, vê a montagem da peça. Você que só deveria ver os atores atuando, você os vê se preparando para atuar. Foi basicamente o que aconteceu. Deus puxou a cortina e permitiu que Daniel visse o que estava acontecendo nos bastidores. O que estava acontecendo por trás daquilo que ele conseguia enxergar. Quando Daniel orou, forças demoníacas se levantaram. Aqui é o príncipe da Pérsia. Um demônio. Com muito poder. A Pérsia era um grande império. Dá a entender que esse demônio tinha muita influência naquela região. Embora Daniel estivesse na Babilônia, quem dominava a Babilônia naquele tempo eram os persas. E essas forças demoníacas se levantaram. E rompeu uma guerra angélica. Você sabe o que significa? Isso significa que quando você ora, você libera os poderes do céu. Quando ele orou, o anjo veio. Porque o céu ouviu a oração, Deus ouviu a oração e mandou um anjo dos céus. Segundo, significa que quando você ora, você tem poder para batalhar contra as forças das trevas. Porque elas vão se opor à sua oração. Como neste caso. Ele falou, eu vim, o anjo disse, porém o príncipe da Pérsia se opôs a mim. Não quis me deixar vir. Até que veio um dos principais anjos, um dos príncipes, ele disse, chamado Miguel. Qualquer coincidência é mera semelhança, gente. E esse anjo Miguel veio e me ajudou. Miguel, se você não sabe, é o anjo que batalha por Israel. Isso também é mostrado aqui no livro de Daniel. E ele veio e ele me ajudou e derrotou o príncipe da Pérsia e estou trazendo a resposta da oração. Quando você ora, forças terríveis se levantam contra você, para que a sua oração não seja atendida. Para que você não tenha o prazer de
alcançar os pedidos que você eleva a Deus. Isso significa também que quando você ora, anjos estão dispostos a lutar para responder nossas orações. Foi o que aconteceu com este anjo. Ele chamou o outro anjo e o outro veio e batalhou por ele. Hebreus 1,14, se você tem a sua Bíblia, diz assim: os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Nós hoje estamos falando na classe de novos membros de ministros. E os anjos são ministros, são servos ao nosso favor. Trabalham para nós. Embora eles tenham muito mais poder do que nós, eles trabalham para nós e por nós. É o que diz Hebreus. Eles são espíritos ministradores, porque são espíritos, que batalham ou que trabalham a favor dos que hão de herdar a salvação. Quando você ora, você tem anjos à sua disposição. Deixa-me ser bem claro uma coisa aqui. Não significa que você pode dar ordem para anjo, como alguns fazem. Anjo, ordeno que você faça isso. Você não pode falar com o anjo. Você não pode orar ao anjo. Você ora a Deus. Você fala com Deus. E Deus é quem manda os anjos. Está claro isso? Mas saiba que você tem anjos à sua disposição. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje, vindo aqui para a igreja. Nós tivemos um compromisso mais cedo, estávamos vindo e vários acidentes, aquilo foi nos atrasando. Então, quando estava chegando aqui mais perto de downtown, eu dei uma aceleradinha e, de repente, a freeway parou. Eu pisei no freio e vi, não vai dar, vou bater no carro da frente. Joguei o carro para o lado. Quando eu joguei o carro para o lado, entrou na outra pista, passou o carro, vum! E eu não bati nele. São os anjos de Deus, que Deus manda para nos proteger. Amém? E Ele manda anjos para responder a nossa oração. Fiquei com o coração na mão. E ao puxão de orelha também, viu? Meu filho, você parar de correr tanto. Eu não estava correndo tanto, mas é que estava uma velocidade razoável. Mas deu aquela parada repentina. Acelerei um pouquinho, é verdade, mas não estava acima da velocidade nem nada. É que parou mesmo. Até aquele momento estava dando bem, naquele trecho. Então, quando você ora, Deus manda anjos. Manda anjos para trazer a resposta da sua oração. Deus manda anjos para proteger você. Deus manda anjos para guardar você. Deus manda anjos para fazer até milagres na sua vida. Você não pode orar a eles, você não pode falar com eles. Você ora a Deus e Ele coloca os seus anjos a seu serviço. Agora aqui está uma pergunta interessante. Daniel orou 21 dias. O anjo disse que ele foi enviado o primeiro dia que Daniel orou. Mas ele não chegou até o 21º dia. Agora aqui está a pergunta. O que poderia ter acontecido se Daniel tivesse desistido de suas orações? O que teria acontecido se ele tivesse desistido de orar no 14º dia? O que teria acontecido se Daniel tivesse desistido de orar no 15º dia? O que teria acontecido se ele tivesse desistido do 16º dia? Vamos um pouco mais longe. O que teria acontecido se ele tivesse desistido de orar no 20º dia? A Bíblia não diz. Mas a implicação é, provavelmente, a sua oração não teria sido respondida. Jesus ensinou que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Não porque Deus tenha dificuldade de ouvir, Ele ouve quando você ora. Se você tem um coração sincero diante de Deus, você tem um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, quando você ora, Deus ouve. Ele escuta a sua oração. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão retida ou encolhida para que ele não possa salvar. Deus ouve. Também a gente deve orar sempre e nunca desanimar, não porque Deus precisa ser perturbado para responder nossas orações. Nós também não devemos orar sempre e nunca desanimar, porque Deus não quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir, Ele tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos. Não, Jesus nos ensinou para sempre orar e não
desanimar, porque quando oramos, nossas orações têm peso. Quando oramos, toda vez que você e eu oramos, preste atenção, toda vez que você e eu oramos, nós liberamos mais e mais poder do trono de Deus. Você está orando por alguém na sua família se tornar um cristão? Cada vez que você ora, cada oração que você faz, coloca mais e mais pressão naquela pessoa para ela ouvir a Deus. Você está orando pelos seus amigos nas suas lutas diárias? Cada vez que você ora, mais poder de Deus é liberado para eles. Você tem dificuldades com alguém no trabalho? Muitos de nós têm, não é verdade? Toda vez que você eleva uma oração a Deus, ela traz o poder de Deus para atuar naquela pessoa e naquelas situações. A oração não é como muitos de nós pensamos. A oração não é um ato passivo da nossa parte. A gente vai dizer, muitas vezes nós dizemos, vamos orar e agir. Sim, há coisas que você deve agir, mas a oração não é algo passivo. Entenda isso. A oração é um ministério ativo, que pode mudar a oração. Pode mudar situações. Pode mudar a sua vida. Pode mudar a vida de outros. Pode mudar um país. Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Essa é a promessa de Deus. Então a oração não é algo passivo. A oração é um ministério ativo. E eu vou dizer mais, além de ativo, é agressivo. Você está colocando o seu ombro na roda e movendo as forças do céu. Quem é de Minas Gerais sabe o que eu estou falando, né? Lembra quando aquele carro de boi ali, né, fica preso? Lá no norte tem isso também? Fica preso ali na lama. Você vai lá, o que você faz? Você pega a roda, várias pessoas geralmente, né? E você força até a roda se mover. Assim acontece quando você ora. Você pega a roda, por assim dizer, e você faz com que as forças do céu se movam. Amém? Um homem estava falando sobre oração e ele descreveu suas orações assim. Quando eu oro, ele devia ser mineiro, ele fala assim, oa! Quando eu oro, oa! Quando tudo parece ir mal, eu simplesmente, oa! Quando o trabalho está difícil, eu, oa! Quando as pessoas não reagem da maneira que eu penso que elas deveriam reagir, eu, oa! Quando o meu dinheiro parece curto e há muitas contas para pagar, eu simplesmente, oa! Quando eu quero amaldiçoar as pessoas, por qualquer razão, em vez de amaldiçoar, eu, oa! Quando as pessoas não me entendem, eu, oa! O que significa oa? Oro até algo acontecer. Oro até algo acontecer. Irmão, ore até algo acontecer. Não desista. Não desanime. Ore até algo acontecer. Vira para o seu vizinho e fala, oa. Esse aí precisa ser mais longo, né? Oa. Ore até algo acontecer. Preste atenção. Quando você orar por alguma coisa, o que quer que seja, não ore simplesmente uma ou duas vezes. Eu orei uma ou duas vezes, Deus me mostrou. Não. Ore vez após vez após vez. Ore sempre e nunca desanime, como Jesus ensinou. Oa as suas orações. Ore até algo acontecer. Quando você ora, você capacita os anjos de Deus a virem em seu favor. Libere o poder dos céus. Eu quero concluir com uma história verídica.
No século XIX havia um homem na Inglaterra chamado George Miller, que era conhecido pela sua oração poderosa. No curso do seu ministério a órfãos na Inglaterra, ele nunca pediu ajuda financeira de ninguém, só a Deus. Eu já contei várias histórias dele aqui. Ele manteve mais de 2.000 crianças por vários anos, só pedindo a Deus. Nunca pediu um centavo a quem quer que fosse. E ele constantemente recebia o que ele pedia até o último centavo. E uma vez ele estava a caminho, no navio da Inglaterra para Quebec, no Canadá. Ele tinha um compromisso e ele precisava chegar lá. E no convés do navio que ia levá-lo até o seu destino, ele informou ao capitão que ele precisava estar em Quebec no sábado à tarde, por causa desse compromisso. E o capitão mais tarde conta essa história e ele diz que falou para George Miller: isso é impossível. O senhor sabe quão densa está a neblina? E George Miller respondeu para ele: não. O meu olho não está na densidade da neblina, mas no Deus vivo, que controla toda circunstância da vida. Eu nunca falhei em um compromisso em 57 anos. Vamos descer até a sala dos mapas e vamos orar. E ele desceram até aquela sala, ele se ajoelhou e orou. Uma das orações mais simples. Quando ele terminou, o capitão disse: eu ia orar. Mas ele, George Miller, colocou a mão no meu ombro e me falou para não orar. Ele disse: já que você não crê que ele vai responder, e já que eu creio que ele já respondeu, não existe necessidade mais de nós orarmos. Não tem mais necessidade de você orar. E o capitão diz: eu olhei para ele, e George Miller disse: capitão, eu conheço o meu Senhor há 57 anos. E nunca houve um único dia em que eu deixei de ter uma audiência com o rei. Levante-se, capitão, e abra a porta e você verá que a neblina já se desfez. O capitão diz: eu me levantei e realmente a neblina havia desaparecido. E naquele sábado à tarde, George Miller cumpriu o seu compromisso. Amém? Vamos orar? Se você está buscando de Deus algo especial, se você está buscando de Deus que Ele lhe dê aqueles objetivos, alvos que você estabeleceu esta semana, nestas últimas 2 semanas, ou sonhos, quero convidar você a vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. Se você tem alguma situação na sua vida que você gostaria de apresentar a Deus, vem aqui, nós vamos orar. Aqui vai ser como um reforço daquilo que você já está fazendo. Continue seu jejum, continue a sua oração. Vamos todos colocar em pé. Venha colocar diante de Deus a sua oração, o seu pedido. Quem sabe você vem orando por alguém na sua família há tanto tempo, você ainda não viu o resultado, a resposta à sua oração. Quem sabe você tem uma situação difícil no seu trabalho, ou uma situação financeira que você precisa resolver. Quem sabe você chegou recentemente aqui, está em busca da direção de Deus. Quem sabe você está orando por algo que só você sabe, lá no íntimo do seu coração. Eu vou pedir algo mais. Vamos todos nos ajoelhar, amém? Todos estão aqui à frente, como os que estão aí nos bancos. E nós vamos orar. Você não vai orar só aqui hoje, você vai continuar orando. Ore até algo acontecer. Ore até algo acontecer. Mas hoje você vai colocar diante de Deus esta sua necessidade, ou este seu alvo, este seu sonho, esta pessoa pela qual você tem orado, esta situação pela qual você vem orando.
E nós vamos pedir que Deus intervenha. E você vai ficar na presença de Deus como Daniel, orando até algo acontecer. Feche seus olhos. Coloque para Deus aquilo que está no seu coração neste momento. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, orando juntos, por propósitos, por alvos, por necessidades, por sonhos que temos, desejos que temos no nosso coração que só o Senhor conhece. E aqui estão estas pessoas, Pai, e te pedimos a tua intervenção, Senhor, em cada vida. Senhor, a tua palavra nos diz que desde o primeiro dia que começamos a orar, a nossa oração é ouvida. Porém, às vezes há impedimentos à oração, a batalha espiritual para impedir que a resposta chegue até nós ou para que ela demore. Mas nós não vamos desistir. E esta oração aqui é apenas um token. Ela é, Senhor, uma demonstração. Ela é, Senhor, um símbolo de que nós vamos orar até algo acontecer. Até, Senhor, que a tua vontade nos seja revelada. Até que a tua resposta nos alcance, Senhor. Deus, nós nos colocamos humildemente diante da tua presença, como Daniel, dispostos a orar, Senhor. Dispostos a orar até que venha a resposta. E nesta noite nós cremos que a resposta já está sendo liberada, Senhor, para nós. Ela poderá vir imediatamente, ela poderá demorar, mas nós vamos perseverar em orar até que a resposta venha. São muitas necessidades, são pessoas, são vidas, Pai, que precisam da nossa intercessão e que precisam da tua intervenção, Senhor. Que precisam que o teu poder se manifeste. E agora nós colocamos diante de ti. Faça a sua oração silenciosa. Coloque diante de Deus agora a sua necessidade, seus alvos, seus sonhos, seus desejos. Senhor, nós cremos, como o anjo falou a Daniel, que desde o primeiro dia as nossas orações têm sido ouvidas. Desde que começamos a orar, já foi liberada a resposta no céu. Remove, Senhor, se há alguma coisa em nossas vidas que impede que a resposta chegue mais prontamente. Remove esta coisa da nossa vida. Seja algum sentimento que não te agrada, seja alguma atitude em nós que não te agrada, seja alguma ação que estamos praticando que não te agrade, sejam palavras que andamos falando que não te agradam, seja um comportamento que não te agrade, que não está em conformidade com a tua palavra. Ó Deus, remove agora das nossas vidas. E manda-nos a tua resposta. Faz com que a tua resposta nos alcance, Senhor, em tempo oportuno, Senhor. Ó Deus, nós já te agradecemos porque sabemos que a resposta já foi liberada nos céus. E te pedimos, ó Deus, que tu concedas que ela nos alcance, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por teres ouvido a nosso clamor nesta noite, por teres ouvido a nossa petição, por teres ouvido, Senhor, alguns corações aqui que mal conseguem expressar, Senhor, mas tu conheces o nosso coração e tu conheces o anseio das nossas almas. Ó Deus, responde às orações do teu povo. Confessamos os nossos pecados e te pedimos que nos perdoes. Se há algum pecado que alguém aqui precisa confessar, Senhor, que possa fazer agora individualmente, Senhor. Pedir-te perdão. Se há alguém também que não está usufruindo de comunhão contigo, que possa usufruir da comunhão. Se há alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, possa fazê-lo nesta noite também. E tira, Senhor, todo o impedimento, todo o obstáculo. E traz a tua resposta às nossas orações, ao nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Se você crê que Deus ouviu a oração, diga amém.